Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independente do horário que vocês vão me assistir. Até que enfim, chegou o grande dia de eu gravar esse vídeo contando um pouco sobre História de Minha Vida 2. Vamos direto ao assunto, né? Falar um pouquinho sobre isso. E peço a vocês que se inscrevam aí no canal, que vídeos posteriores estarei publicando aí. Era 1981, numa comunidade ribeirinha no Rio São Francisco, chamado Rio das Rãs, onde comecei a ler a história de minha vida, né? Então, desde então, eu e minha mãe começamos a luta, né, pela vida. Eu tinha aproximadamente de 4 para 5 anos. De 1981 para 1985, 4 para 5 anos. E a minha irmã mais nova, ela é mais nova do que um ano. Ela foi doada para uma outra família. E sempre que podia, a minha mãe ela visitava essa minha irmã numa fazenda chamada Fazenda Batalha. E sempre que nós íamos, como não tinha, assim, poucas pessoas tinham condições de ter um carro, né? E nós íamos a pé. Só para você ter uma ideia, da onde nós morava, lá na área ribeirinha ali, na comunidade ali, no Rio São Francisco, um lugar chamado Rio das Rãs. Só para você ter uma ideia, de Rio das Rãs até a Fazenda Batalha, era 8 léguas. 8 léguas. Para você ter uma ideia, quantos quilômetros, né? São essa distância, é só calcular. 8 vezes 6, né? 6 quilômetros, porque 6 quilômetros são uma légua. E eu com essa idade de 4 anos para 5 anos, eu ia mais minha mãe a pé visitar minha irmã. Às vezes saía cedo, chegava lá de noite. Tá? Sempre nós fazíamos isso. Aí chegou a época ali de 1982 até 1983. A minha mãe, ela arrumou um serviço em uma fazenda lá perto na região de Rio das Rãs, uma fazenda chamada Barra, e também Parateca, né? Barra, na realidade chamava Barra de Parateca, só que tinha uma fazenda chamada Parateca e tinha outra fazenda chamada Barra. Então a gente foi trabalhar nessa fazenda e eu junto com a minha mãe. Eu tinha, nessa época, já tinha 5 anos e eu ajudava minha mãe nessas fazendas. Só para se ter uma ideia, essa fazenda era algodãoeira, fazenda de algodão. Nós trabalhávamos nessa fazenda, né? Eu junto com mamãe, desde do cultivo da terra, né? Catando raiz, até a raliação de algodão. Aí depois esperávamos a colheita do algodão, né? A próxima etapa, que era a colheita, né? Aí nós íamos novamente já trabalhando na colheita, né? Para colher algodão. E minha mãe sempre era convidada e eu acompanhava, né? Que ela não tinha como deixar com ninguém. Foi essa luta durante até 1986. Aí, em 1986,
no meado de 1985 para 86, a minha mãe trabalhou um pouco na Parateca. Depois nós fomos para outra fazenda chamada Capim de Raiz. Capim de Raiz. E nessa fazenda Capim de Raiz, a minha mãe não só trabalhava nas fazendas, mas nos domingos a minha mãe ela ia para as lagoas, que tinha umas lagoas, né, onde lá na região a gente chamava lagoas, onde tem muitos lagadiços, né? E é onde os pescadores pescavam muito peixe, né? E aí minha mãe sempre ajudava a tratar os peixes. O pessoal pescava muito para vender. Lagoas onde tinha muito curimbatá, piranhas, traíras, piau, mandim. E minha mãe pescava, né? Ajudava o pessoal lá na pescaria, né? Ela limpando os peixes. E eu sempre acompanhando. Até que chegou um dado momento em que nós voltamos de novo ali para a fazenda ali, Parateca, entre Parateca e Barra. Na realidade foi para a fazenda Barra que a gente foi. E ficamos morando lá novamente, né? Aí eu estava trabalhando já na colheita de algodão com a minha mãe, já era meados de 1985. Era mais ou menos ali por volta de abril, maio. Aí eu fiquei ali trabalhando com a minha mãe, catando algodão com ela. Eu me lembro que todas as vezes que ela catava algodão, ela socava o algodão nele, que era medido ali por arroba, né? Quantas arrobas as pessoas pegavam por dia, ganhava ali por produção. Se você colhesse 4, 5 arrobas de algodão por dia, você ganhava uma certa quantia. Se colhesse mais dinheiro você ganhava. E eu me lembro que minha mãe era tão trabalhadeira que ela colhia 6 arrobas de algodão por dia, né? Apesar de que o que eu fazia também para ajudar ela contava muito. Ela disse que eu ajudava ela muito. Eu, criança, né, com idade de 6 anos, de 5 para 6 anos, eu ajudava muito minha mãe na colheita de algodão. Ela dizia que eu já conseguia catar uma arroba de algodão. Então foi assim, pessoal, a minha história, nesses meados aí, e sempre, né, a trajetória do Rio da Rã para Parateca, para a Fazenda Barra, era uma distância de aproximadamente uns 5 quilômetros. E a gente fazia a pé. Até que houve um episódio que eu gostaria de contar também nesse vídeo. Ó, pessoal, aqui tudo é natural. Eu tô contando isso aqui, não tô lendo nada. Eu tô falando isso de forma natural, porque isso que aconteceu comigo, eu vou levar pro resto da vida. Inclusive, eu demorei um pouquinho de gravar esse vídeo, porque eu estava estudando as matérias sobre isso antes. Por quê? Eu estava estudando. Porque algumas coisas, né, passa-se tanto tempo, a gente acaba esquecendo. A gente tem que escrever num papel e ler o roteiro para poder lembrar, né? Então eu li um pouco as matérias para poder ficar relembrando. Mas aqui não tem nada, não estou vendo nada aqui. Estou sem papel, estou falando de forma mais natural possível. Aí aconteceu um episódio muito interessante, pessoal. Nós fomos para o Rio da Rã e nós iríamos voltar para a Fazenda Barra novamente depois de 15 dias, né? Que foi a época em que tinha passado veneno no algodão, e aí nós iríamos ralear o algodão, então tinha que voltar depois de 15 dias. Só que nisso, quando a gente íamos voltar, me lembro que a minha mãe saiu de lá do Rio da Rã por volta de meio-dia. E no meio do trajeto, né, antes de nós chegarmos na fazenda, a minha mãe se perdeu na mata. E ela falou assim: "Ei, meu filho, vai escurecer e nós estamos no mato. As onças vai nos comer." Foi triste, viu?
deu 5 horas, 6 horas e minha mãe procurando a saída sem achar. Nos perdemos. Aí quando vimos que não tinha jeito, a minha mãe falou assim, agora o único jeito é nós procurarmos uma manada de gado. Vamos procurar uma manada de gado, onde os gados está deitado e vamos entrar no meio deles e ficar. Aí, meus queridos, ela andou um pouco, aí achamos um grupo, né, uma manada de gado ali, deitado. Ele estava ali deitado, mungindo, né, e ruminando ao mesmo tempo. A gente só escutava, né? Aí de noite a gente vê aquelas bolas dos olhos do gado tudo brilhando. Aí minha mãe falou assim, vamos meu filho, vamos entrar no meio deles. Aí ela entrou. E interessante, é uma coisa de Deus, pessoal. Nós entramos no meio do gado, eles não fizeram nada. Não levantaram, não espantaram. E aí minha mãe sentou no meio deles e eu deitei no colo dela. Passei a noite ali, dormi. Quando amanheceu o dia, eu tava com fome. A minha mãe, eu me emociono, viu, pessoal? Aí a minha mãe, ela andou um pouquinho, assim, fora e falou assim, vou caçar aqui umas raízes de junco para você comer, para você não ficar muito com fome, que a gente ainda vai viajar um pedaço ainda. Aí ela arrancou e eu comi umas raízes de junco. Depois que eu comi, nós entramos num carreiro, né? Lá a gente fala carreiro, as estradas é o carreiro, não era? E chegamos numa casa de um senhor que minha mãe conhecia. Foi rápido, chegamos. Nós estávamos bem ali perto e nós nos perdemos na mata. Aí era mais ou menos umas 8 horas da manhã. Aí a senhora lá falou para ela assim, e que foi, que aconteceu? Nós perdemos, ela falou, né, para a senhora. Nós nos perdemos aí, ficamos com medo, passamos a noite no mato. Aí ela nos deu um café, logo cedo, tomamos um café, nos deu um pedaço de requeijão, a gente comeu requeijão. E então, daí pra frente, ela já achou a saída, né? Falei assim, bom, já tô aqui, já sei onde é que é, por onde eu vou. Aí ela pegou o caminho certo e nós chegamos, né? Chegamos, questão de 9, 9h30 da manhã, chegamos na fazenda. E foi por aí. Aí, fiquei nessa fazenda e quando fiquei trabalhando com ela, ficamos num barracão. E aí eu sempre ajudava a minha mãe e tinha uma senhora num barracão lá que quando eu estava em casa, ali no barraco da minha mãe, essa senhora me chamava para pegar uns baldes d'água para ela, né? Pegar umas águas para ela e, e pegar além dos baldes d'água para ela, molhar umas plantas, né? Ela sempre pedia para me catar alguma lenha, né? Para ela, que lá o pessoal cozinhava de lenha. Aí eu sempre ia, né? Porque eu era menino bem mandado na época. Aí nisso chegou um certo rapaz, jovenzinho, por volta de uns 16, 17, 18 anos. Me viu lá trabalhando com essa mulher e ao mesmo tempo ajudando, fazendo um serviço lá, socando algodão para minha mãe. Aí ele chegou e falou para mim assim, menino, você quer morar comigo? Eu falei, sim, quero. Se minha mãe deixar, eu vou. Aí, vamos lá, onde é que sua mãe mora? Vamos lá onde tá ela. Aí eu falei assim, mora naquele barraco ali, ó. De lá onde eu estava, dava para avistar, né? Aí fomos lá e ele falou assim, oi dona, eu vi seu filho trabalhando ali, eu gostei muito dele e perguntei se ele queria morar comigo. Ele falou que se a senhora deixasse ele ir, a senhora deixa ele morar comigo? Aí minha mãe falou assim, eu deixo. Ela gaguejava um pouco, né? Mas eu quero que você traga ele pra me ver pelo menos de 6 em 6 meses. Ele falou, pode deixar, dona. Se ele morar comigo, né? Eu vou trazer ele aqui, eu vou estar sempre trazendo ele para ver a senhora. Ela falou, só que antes me deixa eu conversar um pouquinho com ele. Aí ele ficou lá fora. Aí ela mandou ir lá de trás do barraco. Vai lá, pega um pezinho de fedegoso. E eu fui. Fedegoso, pessoal, é uma planta, né? É uma planta que
das sementes dele, a gente faz até café das sementes do fedegoso, né? É uma planta medicinal mesmo. Aí eu peguei um pé de fedegoso, dei pra minha mãe, e ela me segurou pelo braço. Olha, pessoal, eu lembro como hoje, eu já tava com 6 anos. Me pegou pelo braço. E ela pegou esse pedacinho de fedegoso, esse galho, quebrou em 3 pedaços. Aí ela pegou com um pedaço, ela me deu uma lapada. Olha aqui, ó. Esse é para você saber viver no mundo, tá? Aí o outro pedaço, ela, esse é para você obedecer os mais velhos. E a terceira, ela falou, e esse é para você saber viver, para você nunca roubar. Nós somos pessoas de família, nós nunca pegamos nada dos outros. Nunca roubem, meu filho, e sempre venha me ver. Eu chorei porque as lapadas doeu. E minha mãe nunca me machucou. Minha mãe me batia, ela me dava uma surra quando eu merecia e ela nunca me machucou. Eu nunca tive problema, pessoal, com surra de minha mãe. Se eu sou o que eu sou hoje, um cidadão de bem, que eu obedeço e respeito as pessoas, é porque eu aprendi muito com a minha mãe. A minha família, a educação da minha mãe, a criação da minha família foi fundamental para mim ser o que eu sou hoje, tá? As pessoas dizem que os pais não devem bater nos filhos. Não é verdade, ninguém deve espancar os filhos. Mas os pais precisam ajudar os filhos, né, a andar no caminho certo. Porque quando os pais não ajudam os filhos a andar no caminho certo, quando eles crescem, entra pro caminho errado. Aí as polícias vêm, outras pessoas, né, de má índole vêm e mata, e a mãe e os pais ficam chorando. E graças a Deus, com a idade que eu estou, eu sou feliz por ter sido educado, especialmente por minha mãe. É verdade que ao decorrer da história, eu estudei nas instituições educacionais, né? E foi muito bom, aprendi algumas coisas, né? Não sei tudo, não sei todas as coisas, mas aprendi muitas coisas na escola. Mas a educação especial, ela veio da minha mãe. Então aqui a dica, pessoal, antes de eu terminar o vídeo é: você que é pai, você que é mãe, você, filhos, escuta sua mãe, escuta seu pai, obedeça. E pais, não se refreia de ajudar os seus filhos. Discipline se precisar de disciplinar. Ajude seu filho na educação. A melhor educação, ela vem de casa. Esses sofrimentos que eu tive com a minha mãe, eu não me arrependo. Se fosse para passar novamente por isso, passaria. Isso foi para me ajudar a ser o que eu sou hoje. Tá bom? Tem muito ainda para me contar sobre a minha história, mas o tempo é curto. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, já está com 18 minutos. Eu vou deixar esse vídeo aí no máximo com 19 minutos. Tá bom, pessoal? Esse foi aí o vídeo História de Minha Vida 2, que eu estou aqui mostrando para você. Não tem nada aqui escrito, nada. Aqui é tudo natural. E o que eu tinha para passar para vocês era só isso mesmo hoje. Tá bom? Sou feliz por ter sido educado pela minha mãe. Tá certo? Um abraço a todos. Inscreva-se no canal e ative o sino. Outros vídeos que forem postados, vocês serão notificados. Quem vos fala é o Fernando, tá certo? Um abraço, meu pessoal. Abraço, meu público. Se inscreva, que com certeza vão ter vídeos novos para vocês.